Mais uma vez, o fundador e líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago, teve seu nome envolvido em falsas e caluniosas notícias. Com uma manchete sensacionalista e carregada de oportunismo, um site divulgou que, em meio à crise, até o apóstolo Valdemiro solicitou o pedido de auxílio emergencial. Um benefício financeiro no valor de R$ 600, concedido pelo governo federal, que tem como objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento da Covid-19. No subtítulo, a autora da matéria, em uma tentativa de validar a notícia, ainda diz que apurou a informação. Embora não precise de muito para concluir que o apóstolo Valdemiro, na verdade, é vítima de uma fraude no pedido de auxílio do governo, a jornalista decidiu pelo sensacionalismo, seguido do oportunismo e da autopromoção às custas da imagem de um dos profetas mais populares do mundo. Totalmente tendenciosa, a autora da matéria ignorou o princípio do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que traz no capítulo 1 do Direito à Informação, no artigo 2º, inciso 2, que a produção e divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos, inexistente na matéria divulgada. A perseguição implacável dos escarnecedores da obra de Deus não tem limites. Subestima a inteligência daqueles que conhecem a vida e a obra de Deus, realizada pelo profeta há mais de 2 décadas. Absurdos descritos pela jornalista contrastam com a realidade dos fatos, da história que verdadeiramente pauta a trajetória do homem que tem o chamado de Deus maior que sua própria vida. Graças a Deus, nem quando eu passava privações, que eu não tinha lá um arrozinho com feijão todo dia para comer, às vezes 3 vezes, 4 vezes por semana, quando eu tinha 5 vezes. Quando eu tinha 3 vezes, às vezes eu corria na casa do irmão meu para completar. Mas nem nessa época eu recebia auxílio de governo. Eu trabalho há 48 anos, quase 49 anos, assim, somando tudo, né? Desde que eu comecei a plantar arroz com 7 anos, nunca tive aposentadoria, auxílio de governo, não. Negativo. A Igreja Mundial do Poder de Deus, através de ações lideradas pelo apóstolo Valdemiro e bispa Francileia, tem sido cruciais no enfrentamento da crise gerada pela pandemia do Covid-19. Não só levando o alimento para a alma, através de ministrações de fé, mas com ações efetivas de um gigantesco exército de Deus a serviço da obra, dentro e fora do Brasil. No ano de 2019, a AMAS, Associação Mundial de Assistência Social, distribuiu 101 toneladas de alimentos. Já este ano, só nos primeiros 6 meses, o volume foi 2 vezes maior do que o ano passado inteiro, totalizando 260 toneladas de alimentos distribuídos. Além de 26 mil cestas básicas prontas, kits de higiene pessoal, doações de sangue e cabelo para confecções de perucas. Estas ações se juntam a tantas outras que sequer são divulgadas. A pergunta é: quem a jornalista pretendia manipular com a ideia de que o apóstolo Valdemiro Santiago precisaria recorrer ao auxílio do governo federal no valor de R$ 600? A questão é que a verdade é inconveniente para os que trabalham a serviço da imprensa marrom. Estampar uma manchete: apóstolo Valdemiro Santiago, em meio à crise, distribui 260 toneladas de alimentos, não rende views, likes, não gera o espetáculo sensacionalista que monetiza, ou seja, gera dinheiro aos abutres do sensacionalismo. Esses veículos de comunicação estão cada vez mais caindo no descrédito da sociedade. A exemplo deste site de notícias que repercutiu de maneira distorcida e tendenciosa
informações que deram origem à matéria envolvendo o nome do apóstolo Valdemiro Santiago, no claro intuito de manipular a opinião pública sobre o caso. Nossa equipe de reportagem teve acesso a informações sobre o site, que tem pouco mais de 4 anos e fica em Patos de Minas, município do estado de Minas Gerais. Conseguimos chegar a um ex-sócio e idealizador do portal, que mora no Rio de Janeiro e que concordou conversar e relatar a nós os métodos nada convencionais utilizados pelo site. Leonardo, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente desse seu convívio nesse site que a gente está tratando e abordando aqui na matéria. Como é que foi? Quanto tempo você ficou lá? Qual era o seu papel nesse site? Então, na verdade, eu sou programador. Eu tive a ideia há 3 ou 4 anos atrás de criar um sistema que algumas pessoas que soubessem escrever, elas entrariam no nosso sistema, redigiam a matéria, aí essa matéria passava por um setor nosso de aprovação e deixa eu só fazer um parênteses, entraria então. pro site. Soubessem escrever. Então, qualquer pessoa que saiba escrever, tenha sido alfabetizado, pode escrever para o site. Ou não. Não precisa ser alfabetizado? Não. Não precisa ter um registro de jornalista? Nenhum deles eu acho que nenhum deles lá tem registro. E aí como funciona? Então, essas pessoas escrevem uma matéria e mandam para o site? Isso. Eles devem ter cerca de 30 colaboradores, redatores. Entendi. E essas pessoas são todas da região de Minas? Ou não, são do Brasil inteiro. Essas pessoas, esses colaboradores, mandam as informações, as chamadas matérias para lá e elas são divulgadas no site. Isso. E aí a pessoa que escreveu, ela ganha alguns centavos em cima de cada visualização que tem a matéria. Então, quanto maior for a apelação, mais visualizações vai ter. Apelação em que sentido você fala? Apelação igual eles fizeram aí com vocês, tipo, falando que o Valdomiro recebeu o auxílio emergencial. Auxílio emergencial, não foi? Então, foi. Isso aí. Todo mundo vai clicar na matéria, o redator ganha. E a informação em si perde com tudo isso? Isso. Eu acho que um jornalista de verdade não iria redigir uma matéria assim. Qual era o seu papel lá? Então, a minha ideia era fazer uma plataforma para jornalistas. Por exemplo, a gente consegue muita informação em tempo real, mas escrever verdade, não fake news, entendeu? Eu sempre discordava deles e... Justamente nesse ponto das notícias falsas e do sensacionalismo. Isso. E outra coisa também era que, assim, eles pagam cada mil visualizações que tem a matéria. E ele não contava certo, tipo, a quantidade de pessoas que liam a matéria. Eu achava isso errado também. E aí eu falei, cara, eu não quero fazer parte disso, encerra a plataforma. E ele não quis encerrar, deu continuidade, tirou todos os meus acessos. Sim. Por isso que eu tenho um processo contra ele. No início da nossa conversa, você disse que teria um departamento no site que recebe essas matérias desses colaboradores e nesse local passa por uma checagem. Um filtro. Como um filtro? Mas quem é que faz esse filtro? É um profissional? Eles têm uma equipe lá que também não são jornalistas que revisam as matérias antes. Mas essa revisão é para, tipo, não entrar... Por exemplo, se entrar a matéria lá falando de pornografia, jogos de azar e tudo mais, eles são penalizados pelo Google. As pessoas que fazem esse filtro, qual a profissão delas? Tem pessoas que não são nada a ver e estão lá. Sei. Como revisores. E por que eles usam o nome de pessoas públicas e conhecidas nessas manchetes e usam da forma que eles usam? Eles usam para ganhar cliques, né?
É basicamente isso. Nosso editor utilizou uma ferramenta de comparação de dados que avalia sites. Veja o que os internautas pensam sobre o site que divulgou a matéria do apóstolo Valdemiro Santiago. Em um site de verificação de dados, foi possível constatar que um dos portais que divulgou notícias inventadas sobre o apóstolo Valdemiro Santiago tem uma rejeição de 58,31% e que o tempo médio de retenção é de 1 minuto e 29 segundos. Isso quer dizer que as pessoas que clicam para verificar se a informação é correta demoram em média 1 minuto e 29 segundos para descobrir que a informação é incorreta ou simplesmente inventada. Com relação aos criminosos que utilizaram os dados do apóstolo Valdemiro Santiago para dar entrada no benefício do governo federal, medidas judiciais já estão sendo tomadas. O apóstolo Valdemiro Santiago jamais pleiteou qualquer benefício emergencial junto ao governo federal. O que está acontecendo, infelizmente, e mais uma vez, é que pessoas inescrupulosas vêm utilizando criminosamente o nome do apóstolo Valdemiro Santiago para pleitear esse benefício. Nós já informamos as autoridades competentes sobre esse fato criminoso, informamos e notificamos o site que divulgou esse assunto e também nós alertamos. Qualquer pessoa, qualquer entidade, órgão de imprensa que venha a utilizar indevidamente o nome do apóstolo Valdemiro Santiago sofrerá as sanções cabíveis. Notícias que vinculam a imagem do apóstolo Valdemiro Santiago têm grande impacto, repercussão dentro e fora do país. Vários meios de comunicação promovem campanhas sobre a busca entre o fato e o fake, mas acabam deslizando, derrapando em informações que interferem negativamente em vários setores da sociedade e na vida particular de pessoas.